Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. Estamos num novo tempo do nosso calendário litúrgico, calendário da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, a qual todos nós fazemos partes, a qual todos nós somos membros desta igreja, graças ao primeiro sacramento que nós recebemos, que é o sacramento do batismo, cuja memória, por meio do próprio batismo do Senhor, recordávamos no último domingo passado, ao celebrarmos então a festa do batismo do Senhor, que encerrava então o tempo do Natal, para assim nos colocar agora dentro de um novo tempo. Este tempo que é justamente característico por ser o tempo da missão, por ser o tempo do ministério, por ser o tempo da vida pública de Jesus. Aqueles 3 anos após o seu batismo, até o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, em que Jesus passou fazendo bem, como nos disse o apóstolo Pedro na segunda leitura do domingo passado. A missão justamente de Jesus de anunciar a boa nova do reino de Deus. A missão justamente de Jesus de anunciar a boa nova da salvação da humanidade. Pois o Filho de Deus, o próprio Deus, que se encarnou no meio da humanidade, como nós celebrávamos o mistério da encarnação no Natal do Senhor, por meio disto, trouxe até nós, concedeu a todos nós a salvação no sacrifício da cruz. Ou seja, o mistério da encarnação está, sim, ligado ao mistério da redenção da humanidade. Hoje somos nós, cristãos batizados, que no dia do nosso batismo recebemos o Espírito Santo, que damos continuidade, juntamente com a igreja, do anúncio da boa nova de Jesus. Por isso que nós, celebrando este segundo domingo do tempo comum, ouvíamos, seja a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, aqui conhecido como o segundo cântico do servo, ou seja, até mesmo o Evangelho de João, que apresenta o testemunho de João Batista, o precursor de Jesus, acerca de quem é Jesus. Estas leituras que nos falam justamente deste anúncio, daquele que, como o salmista hoje nos apresentou, com prazer fez a vontade do Senhor, fez a vontade de Deus. Nem o servo da primeira leitura. E olha que esta leitura também pode nos remeter justamente ao próprio Jesus, ao Filho de Deus, ao Filho de Maria. Nem o próprio Jesus, nem este servo fizeram a sua própria vontade, aquilo que queriam, mas fizeram a vontade do Senhor. E como nos disse o salmista, foi com prazer que fizeram esta vontade. E nós somos justamente chamados a realizar do mesmo modo, com prazer, a vontade do Senhor. Não a nossa própria vontade, não o nosso próprio bem-querer. Pois a vontade do Senhor não é outra, senão que todos sejam alcançados pela luz que é o próprio Jesus, como nós ouvíamos no final da primeira leitura. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. A todos os povos e nações, esta luz que é o próprio Jesus deve chegar. Esta luz que é o próprio Jesus deve alcançar. Só que esta luz, para alcançar aqueles povos e nações que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus, precisa de todos nós, caríssimos irmãos e irmãs.
para que testemunhemos verdadeiramente o Cristo que nós encontramos, como fez João Batista no Evangelho de hoje. Ele que deu testemunho justamente deste Jesus. Ele que deu testemunho deste Jesus que ele batizou, como nós celebrávamos domingo passado. Jesus agora está na sua missão. Durante esta semana que passou, nós já estamos na segunda semana do tempo comum, mas nós estamos acompanhando justamente leituras bíblicas que nos falam acerca da missão. Podemos recordar o chamado dos 4 primeiros discípulos que nós ouvíamos semana passada. André, seu irmão Pedro, Tiago, seu irmão João, filhos de Zebedeu. Jesus que chamou estes primeiros para fazerem parte do grupo dos 12, aqueles que anunciaram, que levaram a palavra, que propagaram o evangelho de Jesus. Mas não só estes. Nós, na semana passada, também acompanhávamos a vocação, o chamado do profeta Samuel. Nós também fomos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a anunciar a boa nova do reino de Deus, a anunciar a boa nova da salvação. E este anúncio da boa nova, este anúncio do reino de Deus, precisa ir até os confins de toda a terra. Por isso que nós ouvíamos na segunda leitura deste domingo, tirada logo do início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aqui nós podemos dizer que esta leitura fala justamente da vocação que todo cristão batizado é chamado. Chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Era isto que o apóstolo São Paulo, no início da sua primeira carta à comunidade de Corinto, dizia àquele povo: chamados a ser santos. E todos nós, cristãos batizados, também fomos chamados a ser santos. É a vocação universal, é a vocação de todo homem, de toda mulher, de todo cristão e toda cristã, de todo batizado e toda batizada. É a vocação de todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite, chamados à santidade, chamados a ser santos. E sim, é possível, a igreja nos apresenta isto. A nossa vocação, o nosso chamado que o Senhor fez a nós, é este chamado à santidade, que passa, obviamente, pelo anúncio da boa nova de Jesus, pelo anúncio do reino de Deus, pois nós ouvimos falar de Jesus. E não só falar de Jesus, nós também tivemos experiência com Ele. Ele transformou a nossa vida. Assim nós estamos justamente acompanhando a missão de Jesus neste tempo. Quantos homens e mulheres, crianças, jovens, Jesus então vai passar fazendo bem, anunciando, seja por palavras ou por obras, o reino de Deus. É a missão de todos nós, o anúncio deste reino. Mas nunca esquecendo que nós anunciamos justamente a este Cristo, que transforma as vidas, que não nos deixa da mesma forma que nos encontrou. Quantos homens e mulheres encontraram Jesus e com ele tiveram esta experiência e passaram a ser discípulos seus, passaram assim a trilhar o discipulado de Jesus, a caminhar o caminho do Mestre em busca da eternidade. E até hoje é assim. Como nos alerta São Paulo na segunda leitura, quantos homens e mulheres que hoje a igreja já proclamou santos e santas, que são para nós exemplo. São aqueles nossos santos de devoção, ou tantos outros que nós celebramos ao longo do calendário litúrgico da nossa igreja. Estes optaram justamente pelo melhor. Estes optaram por aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro que o mundo nos oferece. Por isso, nós devemos verdadeiramente viver este anúncio do reino de Deus.
Todos nós que fomos chamados à santidade e também fomos chamados de modo específico, como nós celebramos sempre no mês de agosto as vocações, seja a vocação sacerdotal, seja a vocação religiosa, consagrada, seja a vocação dos leigos, estes que tanto trabalham arduamente na nossa paróquia ou tantas outras paróquias da nossa diocese ou da nossa igreja como um todo, que buscam justamente viver o testemunho desta santidade. Mas também a vocação matrimonial de homens e mulheres que vivem, segundo a vontade de Deus, um matrimônio santo. Todas estas vocações, sem exceção, passam pela primeira vocação, que todos nós fomos chamados, como nos disse São Paulo hoje. É necessário que isso martele cada vez mais na nossa vida. Eu preciso ser santo, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso anunciar a boa nova do reino. Mas, padre, eu nem sei falar tão bonito da palavra de Deus, eu nem tenho tanto conhecimento assim da Sagrada Escritura. Como eu posso, então, anunciar a boa nova ao meu vizinho, à minha vizinha, que eu sei que passa por tantos perrengues, por tantas dificuldades, por tantos problemas, às vezes muito maiores do que os meus, mas eu só fico olhando os meus próprios problemas. O nosso ser, a nossa ação, é muito mais como um testemunho, como um anúncio da boa nova, do que simplesmente eu pegar a palavra de Deus e dizer um versículo ou aquele versículo que eu já sei decorado. Porque eu procuro viver a palavra que eu escuto na homilia dominical, nas missas da semana que eu participo, ou uma pregação e outra que eu encontrei através das redes sociais, que para isso elas servem. Para justamente nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus. E, ao verem o meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, vão percebendo justamente que é a palavra de Deus que habita em mim. Esta palavra que se encarnou e se fez carne no meio de nós, como nós celebrávamos no Natal do Senhor. É este o testemunho de todo cristão. Pois João Batista, no Evangelho de hoje, nos aponta justamente este testemunho. Eu vi o Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Jesus que nós comungamos. É este Jesus que nós anunciamos. Eu preciso ser um meio, um canal, uma ponte em que Jesus se aproxima do outro. Eu preciso ser, hoje, um apóstolo de Jesus. Como nós ouvíamos São Paulo dizendo que foi chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Não pela sua própria vontade. Pois como nós sabemos da história de Paulo, era um grande perseguidor dos cristãos. Tendo o seu encontro com Jesus ressuscitado, este então teve a sua vida transformada e de um grande perseguidor passou a ser um grande apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos, anunciou a diversas comunidades a palavra de Deus. É o que nós devemos fazer. Por isso que nós estamos justamente neste tempo comum, característico por ser a missão de Jesus. Ele que começou esta missão do anúncio do reino de Deus. Depois passou para os seus apóstolos. Este anúncio chegou até nós. Hoje somos nós que damos continuidade à missão da igreja, que damos continuidade à missão do próprio Jesus. Levar a boa nova, levar a salvação. A exemplo também do nosso copadroeiro São Sebastião, que este ano escolheram como tema para a festa do nosso copadroeiro o tema justamente da campanha da fraternidade, que vai falar sobre moradia digna. E que tem como lema fé e compromisso. Porque a nossa fé, em quem nós acreditamos, em quem nós todos os domingos professamos fielmente em Jesus, ela passa pelo compromisso, pela missão de ajudar, de ser caridoso para com os que mais precisam. O tema escolhido para a festa, com base no tema da campanha da fraternidade, fala justamente sobre moradia digna. E quantos irmãos nossos,
porque são irmãos nossos, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, do mesmo modo como nós cristãos católicos também fomos. Quantos irmãos nossos não têm uma moradia digna e que às vezes nos pedem ajuda e nós simplesmente viramos as costas? O nosso compromisso anda lado a lado com a nossa fé. A nossa fé, em quem nós acreditamos, em quem nós professamos, ela precisa ser vivida através da caridade. Não é teórica, é prática. A nossa missão, ela é prática. Não é uma missão, não é uma fé simplesmente teórica. Eu simplesmente acredito por acreditar. Não, eu acredito e sou capaz de ajudar a quem precisa, tendo a certeza de que a nossa moradia não é neste mundo. Eu faço isto, ajudo o outro, sou capaz de estender a mão àquele que precisa, porque sei que estou trilhando o caminho que me conduz para a eternidade, para o reino dos céus, para a morada celeste. É para lá que nós vamos caminhando. Nós não fomos feitos para este mundo, caríssimos irmãos e irmãs. Fomos feitos para o reino de Deus, para o reino dos céus, para a Jerusalém celeste, ou seja, a morada eterna. Nós vamos, mas precisamos também ajudar irmãos e irmãs a encontrar este caminho que os conduz também para o céu. Por isso, a exemplo deste santo, São Sebastião, testemunhemos cada vez mais a nossa fé em Jesus, por obras e por palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.